mais ou menos 50 minutos a 1 hora, tá? Eu vou falar aqui sobre transplante renal hoje. Sempre é bom a gente falar sobre uma coisa que a gente realmente tem vivência, que a gente trabalha, porque a gente fica mais confortável até para ter um papo, né? Ao invés de uma aula muito formal, né? Como o Romeu já disse, né? Eu estou lá no serviço, vou ajudando o doutor João, o resto da equipe, a gente já tem aí uns anos no serviço. Eu vou começar a falar um pouco aqui sobre transplante renal para vocês. E esse transplante renal é um tema que uma boa parte dos urologistas acabam não tendo muito interesse, né? Ocorre um afastamento natural ao longo da residência por parte de alguns urologistas, mas hoje eu tenho certeza que o urologista que tem vivência e que em algum momento da sua carreira ele passa por um serviço de transplante renal, ele se torna, sem sombra de dúvidas, um cirurgião melhor, um cirurgião com mais artifícios, com mais estratégias para trabalhar as próprias condições urológicas, uma vez que muito do que a gente faz no transplante pode ser aplicado em diversas condições urológicas que o urologista se depara, tá? Então, para a gente falar um pouco de transplante, é importante a gente entender qual é a magnitude da doença renal crônica, né? Uma vez que esses pacientes é que vão ser candidatos a transplante renal, né? Quando a gente fala de doença renal crônica a nível, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente está falando de uma doença que, quando comparada à incidência com os demais cânceres urológicos, a sua incidência fica atrás apenas do câncer de próstata. A incidência da doença renal crônica nos Estados Unidos é superior a todas as outras neoplasias urológicas, né? Do ponto de vista de mortalidade, a doença renal crônica mata mais pacientes do que qualquer uma das malignidades urológicas isoladamente, tá? E quais são as principais coisas que os pacientes nessa condição de doença renal crônica, né? E aí é importante porque nós urologistas, nós médicos, de uma forma geral, percebemos que a gente poderia talvez participar um pouco mais de forma preventiva no tratamento dessas doenças, né? As duas doenças que mais levam os pacientes ao quadro de insuficiência renal crônica são diabetes e hipertensão, seguido pelas glomerulopatias e pela doença renal policística, tá? Esses pacientes, a maior parte deles vão acabar indo para a diálise, né? 2/3 deles para hemodiálise, e uma boa parte desses pacientes acabam sendo listados para transplante, tá? Esse trabalho de 2017, ele procurou mensurar qual o tamanho dessa condição aqui no Brasil, né? Se estima que hoje a gente tem de 3 a 6 milhões de brasileiros com doença renal crônica, em torno de 100 mil desses estão fazendo diálise, né? A grande maioria é hemodiálise, tá? Esse artigo cita que existe uma certa dificuldade em estimar a prevalência dessa condição por inúmeros aspectos, tá? Um desses aspectos é que essa é uma condição que ela tem um viés de mortalidade, que se trata pelo fato de que muitos pacientes acabam indo a óbito antes de terem a oportunidade de iniciar uma terapia de substituição renal, seja ela hemodiálise ou um transplante. Isso se deve principalmente a pacientes com baixo nível educacional e social, que não são esclarecidos o suficiente, acabam falecendo também de outras situações, né, doenças cardiovasculares, que são muito frequentes como causa de óbito nesses pacientes, tá? Não dá para a gente falar sobre transplante renal sem antes a gente fazer um discreto, assim, um leve comentário sobre a história do transplante, né? O desenvolvimento do transplante ele foi possível graças aos estudos de Alex Carrel em 1912, um pouco antes disso, na verdade. Foi um estudioso que se dedicou muito a avaliar técnicas de suturas vasculares, de forma que, em 1912, ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou de Medicina pelos seus trabalhos sobre suturas vasculares e transplante de vasos sanguíneos e órgãos. Tá? No entanto, a primeira experiência de transplante renal, o primeiro transplante renal, ele é atribuído a Yuri Voronoi, um ucraniano. Esse procedimento foi realizado na União Soviética, em 1933. Esse cirurgião ele utilizou os rins de um paciente de 60 anos, de um doador falecido,
para transplantar numa mulher de 26 anos que tentou suicídio e sofreu uma intoxicação por mercúrio. Esse rim ainda funcionou durante 2 anos e acabou perdendo posteriormente, tá? Mas aqui na nossa realidade, no Hospital das Clínicas, o primeiro transplante renal aconteceu em 1977, por meio do professor Lacerda Machado, com a ajuda do professor Roberto. Nessa época, o transplante ainda estava muito inicial, você não tinha ainda esse centro de captação de pacientes, doadores falecidos estabelecidos, e muito menos as soluções de preservação de órgãos, de forma que esse primeiro transplante foi um transplante de doador vivo, né? No início, os transplantes mais frequentemente eram transplantes entre doadores, de doadores vivos. E somente 11 anos depois, em 1988, que foi realizado o primeiro transplante por doador falecido no Hospital das Clínicas, né? Não é novidade para ninguém que aqui no Ceará, tanto no HGF como no Hospital das Clínicas, nós somos referências a nível nacional e até a nível mundial em transplante. Essa estatística aí que retrata de 1977 a 2006, aí, né, em torno de 30 anos, até 2006, o Hospital das Clínicas tinha 575 transplantes renais, e nessa época você ainda existia um certo equilíbrio entre os transplantes do doador vivo cadáver, meio a meio, tá? No entanto, esse número já acabou se acelerando, né? Como eu falei, com o passar dos anos, essa figura mostra que o número de doador vivo ele meio que oscilou, mas em torno de um valor, certo? Enquanto o número de transplantes em doador falecido realmente aumentou bastante, tá? De forma que quando você pega em 2006, você só tinha ainda 36 doadores falecidos e 6 doadores vivos. Para você ter uma ideia, em 2019, o Serviço do Hospital das Clínicas transplantou entre 90 e 100 pacientes, tá? Essa próxima estatística aí, que eu incluí agora à tarde, mostra que até 2018, o Hospital das Clínicas tinha feito quase 1.600 transplantes renais, né? Ou seja, de 2006 para 2018, a gente fez 1.000 transplantes renais, enquanto de 1977 a 2006, a gente fez em torno de 570, né? Isso mostra o quanto o volume de transplantes aumentou no nosso serviço, né? Isso apesar de todas as dificuldades, né? Então, quando a gente vai falar disso, a gente sabe que muitos desses pacientes que entram em terapia de substituição renal e que pretendem ser listados para transplante, existe toda uma rotina para esse paciente poder ser listado, né? O paciente que faz hemodiálise e que deseja ser listado para transplante, ele passa por uma avaliação extremamente minuciosa, por consulta com inúmeras especialidades, realiza inúmeros exames, de forma a garantir que ele é um candidato apto a ser submetido a um transplante renal. Tá? E dentro dessas avaliações, existem algumas contraindicações ao transplante, né? Ao paciente ser receptor de um rim, né? Dentre as principais indicações estão as neoplasias malignas, né? Uma vez que a imunossupressão ela aumenta a taxa de metástase em uma boa parte das neoplasias, tá? Pacientes com alguma pneumopatia avançada, pacientes cardiopatas graves que não são candidatos a alguma terapia cirúrgica ou até intervencionista, pacientes com vasculopatia severa também consiste numa contraindicação, haja vista que a gente vai precisar utilizar esses vasos, sobretudo os vasos ilíacos, para poder realizar o transplante, né? Pacientes cirróticos em que não se enquadram na indicação de transplante hepático, eles também são contraindicados a realizar o transplante renal. E existem algumas condições que são contraindicações relativas, tá? A primeira dessas condições é o HIV, tá? O HIV, ele é uma contraindicação desde que o paciente não esteja tratado. Se o paciente tiver carga viral indetectável no CD4 normal, ele pode ser listado, tá? Existe uma condição também hereditária, que é a oxalose primária ou hiperoxalúria primária, que consiste numa contraindicação relativa, uma vez que essa doença ela pode recorrer no enxerto, tá? Doenças psiquiátricas também constituem uma contraindicação relativa, uma vez que esses pacientes eles precisam aderir ao tratamento e assim quem vive o transplante a gente fica assim, impressionado como esse problema assim de nível cognitivo, lesão a tratamento,
é uma limitação muito grande nos resultados do transplante, né? Não é incomum a gente ver pacientes perdendo o rim, voltando com rejeição no ambulatório, simplesmente porque eles deixam de tomar as medicações, eles não entendem a importância de aderir a isso, em nível social realmente bem baixo, tá? E, assim, dentre essas avaliações que eu falei aqui, né, que esse paciente precisa realizar antes de ser listado, uma dessas avaliações é a avaliação com o urologista, né? E qual é o papel do urologista? É importante que os colegas, mesmo os colegas que não trabalham com isso, estejam por dentro disso, porque muitas vezes esses pacientes procuram até um colega urologista no consultório mesmo, para pegar um parecer do urologista, né? Eu já vi alguns casos. Então, assim, quando esse paciente chega para a gente, né, desejando ser listado para transplante, tudo começa com uma boa anamnese e um exame físico, né? Na anamnese, a gente vai interrogar para esse paciente sobre alguma condição que a gente acha que possa vir a repercutir nesse rim transplantado futuramente. Então, eu questiono para o paciente sobre um histórico de LUTs prévios, quando o paciente ainda tinha uma diurese abundante, histórico de infecções do trato urinário recorrente, sobretudo nas mulheres, históricos de litíase renal, históricos de cirurgias urológicas prévias que possa fazer a gente pensar em alguma outra condição, como uma estenose de uretra pós-RPU, tá? Se foi feito algum procedimento na infância, naquelas crianças que nascem com anomalias de bexiga, estrofia vesical, válvula de uretra posterior, tudo isso são condições que vão interferir no resultado do transplante, uma vez que acabam piorando a qualidade do reservatório vesical, tá? O histórico de transplante prévio também é importante para a gente, né? Até para a gente planejar a lateralidade do novo transplante. Algumas comorbidades também aumentam o risco de vasculopatia, como os pacientes diabéticos de longa data, geralmente costumam ter vasos mais difíceis para realizar os transplantes, tá? Um questionamento que a gente sempre faz também é sobre a diurese residual desses pacientes. Pacientes muito anúricos ou oligoanúricos, eles costumam ter bexigas desfuncionalizadas. E isso faz com que o paciente, inicialmente, nas primeiras semanas pós-transplante, eles acabem tendo muito mais sintomas miccionais, principalmente relacionados à frequência. E algumas dessas bexigas disfuncionalizadas têm um componente já até irreversível, como, por exemplo, nos pacientes com hiperplasia prostática benigna, que já tem uma doença do detrusor associado, tá? As causas da insuficiência renal crônica também é importante ser documentada. O histórico de acessos vasculares desse paciente, muitas vezes o paciente refere para a gente que usou um catéter femoral logo no início e que teve um fenômeno de edema nesse membro, precisou usar um anticoagulante por um certo tempo. Isso já dirige a gente para a necessidade de determinados exames ou não, né? Dentro dos exames complementares, alguns exames são meio que obrigatórios, digamos assim, e outros acabam sendo opcionais, tá? No nosso serviço, qualquer paciente que pretende listar para transplante, ele precisa ter um exame de imagem desses rins nativos, né? A gente precisa saber como são os rins nativos desse paciente, se ele tem uma hidronefrose que possa suceder ou colocar ele em risco de pielonefrites recorrentes no futuro, se ele tem cálculos renais, se ele tem alguma condição como nódulos que não são incomuns nos pacientes que fazem hemodiálise. A gente sabe que a hemodiálise é um fator de risco para o desenvolvimento da doença renal policística adquirida. E a doença renal policística adquirida é um fator de risco para o carcinoma de células renais, onde se destaca o carcinoma papilífero, né? Nesses pacientes ele ganha um pouco mais de importância do que na população geral, tá? O PSA é sempre solicitado para pacientes mais idosos, tá? Acima de 45 anos. A uretrocistografia é uma ferramenta que costuma ser solicitada, sobretudo naqueles pacientes que têm alguma disfunção do trato urinário baixo, como disfunção vesical, alguma história de infecção, ou pacientes que estão anúricos há muito tempo, e você quer saber como está esse reservatório vesical, tá? Mas não é um exame obrigatório. Se o paciente é um paciente que ainda tem uma boa diurese residual, se é um paciente jovem, que não tem histórico de doença do trato urinário, muitas vezes você pode até liberar esse paciente sem uretrocistografia.
O Doppler dos vasos ilíacos é um exame que vai ser importante, principalmente naqueles pacientes que têm história de acessos vasculares e que têm doenças relacionadas à vasculopatia. Esse Doppler, às vezes, vai direcionar a gente qual o lado que a gente prefere para começar a tentar transplantar. Se é um paciente que tem uma estenose de uma veia femoral, de uma veia ilíaca externa, a gente, do lado direito, a gente coloca sempre no parecer, dá prioridade para o lado esquerdo e por aí vai. A urodinâmica, ela se torna importante também para investigar pacientes que tinham história de sintomas do trato urinário prévio, infecção do trato urinário recorrente ou alguma disfunção vesical, tá? Esqueci de falar também um pouco sobre o exame físico, né? O exame físico, ele traz informações importantes desses pacientes, né? Você vai avaliar se esses pacientes têm cicatrizes cirúrgicas prévias, se são pacientes super obesos, com abdômen avental. A gente sabe que transplantar pacientes com IMC acima de 35, sobretudo acima de 40, se torna uma tarefa quase que muito difícil, com taxa de complicações maiores, sobretudo se você não tem os afastadores apropriados, tá? A avaliação da região genital em busca de estenose de meato, balanite xerótica, criptorquidia, que coloca esse paciente em maior risco de neoplasia do testículo, e o toque retal, tá? Palpação dos pulsos periféricos também pode ser importante, né, para a gente indicar alguma suspeita de vasculopatia, tá? Com relação ainda à avaliação desses pacientes, alguns pacientes desses vão ser submetidos à nefrectomia pré-transplante. Eles precisam ser submetidos à nefrectomia do rim nativo antes da cirurgia, né? Antes de serem listados para transplante. Quem são esses pacientes? Pacientes que têm cálculos renais nos rim nativos, que não são passíveis de tratamento com terapia minimamente invasiva, esses pacientes podem precisar realizar nefrectomia para evitar complicações futuras. Nódulos renais sólidos nos rins nativos, presença de doença renal policística. Em alguns casos, aqui eu estou falando da doença renal policística hereditária. Muitas vezes esses rins atingem tamanhos muito volumosos, ultrapassando a cresta ilíaca e dificultando o espaço para a gente colocar o transplante renal, né, que é feito heterotópico na fossa ilíaca. Nessa foto aí foi um paciente que pegou na faculdade, com 2 rins policísticos muito volumosos, e que nesse caso o paciente já era anúrico, já fazia uso de eritropoetina, então a retirada dos 2 rins não traria maior prejuízo para ele, tá? Pacientes com história de pielonefrite recorrentes, pacientes com hidronefrose severa grau 4 ou 5 também constituem indicação de nefrectomia, tá? Existe um cenário muito comum nessas avaliações pré-transplante, que é o diagnóstico de alguma neoplasia. Não é incomum a gente ver nessa avaliação inicial descobrir uma neoplasia de próstata ou até um carcinoma de células renais nesses pacientes, né? E assim, uma vez diagnosticado esses tumores e tratado, existe sempre um questionamento assim: quanto tempo depois de realizar o tratamento de uma malignidade, o paciente pode ser listado para transplante? O conceito já mais antigo é de que esse intervalo é em torno de 2 a 5 anos, a depender da agressividade do tumor, tá? Mas o que tem de mais novo nisso, assim, nos últimos anos, é que saíram estudos mostrando que, em alguns tumores, como, por exemplo, no carcinoma de células renais, estágio 1, com forma 1 e 2, ou no câncer de próstata de baixo risco e até no intermediário risco, a taxa de recorrência e a sobrevida global desses pacientes que transplantam é semelhante aos pacientes que persistem em hemodiálise, de forma que o conceito atual, que já está inclusive nas diretrizes da Sociedade de Urologia, é de que esses pacientes podem ser listados imediatamente, tá? Então, o paciente tratou um câncer de próstata de baixo risco, um tumor T1, que a gente sabe que são pacientes que têm uma sobrevida em 5 anos muito elevada, esses pacientes já podem ser listados, eles não precisam ficar um período de 2 a 5 anos aguardando antes de serem listados, tá? Uma situação também é a avaliação do candidato a doador vivo, né? Não é incomum chegar um parente relacionado que deseja doar um rim para algum familiar, né? Então, esse paciente ele também precisa de uma avaliação urológica, tá? Na anamnese e exame físico desses pacientes, a gente vai questionar também doenças que podem estar associadas ao maior risco de nefropatia a longo prazo, história de cálculos renais, história de pielonefrite recorrentes, alguma disfunção, algum distúrbio do trato urinário, tá? E existe um questionamento que, assim,
como avaliar esses pacientes do ponto de vista anatômico, tá? A gente sabe que o rim é um órgão que ele tem uma taxa considerável de variantes anatômicas, sobretudo o número de artérias, número de veias e até número de ureteres, né? E quando você pretende retirar um rim de um paciente, você quer minimizar complicações, porque não há nada mais desagradável que você fazer a nefrectomia de um parente e transplantar no receptor e esse rim, por algum motivo, vinha a perder, né? A não funcionar. Então, a gente tenta minimizar as complicações, tentando escolher um rim que teoricamente, vai ter um transplante mais fácil, com menos chance de complicações. Então, historicamente, alguns anos atrás, esses pacientes chegaram a ser avaliados até com arteriografia, para poder avaliar o número de artérias, urografia excretora, para ver como é que é o sistema coletor desse paciente, se ele só tem ureter ou dois. Atualmente, o protocolo é utilizar a tomografia, né? A gente sabe que uma tomografia em 3 fases, você consegue fazer uma fase arterial bem precoce, e aí você avaliar a árvore arterial desse rim, uma fase venosa, ver se existe alguma alteração anatômica a nível de drenagem venosa. E numa fase mais tardia, na fase excretora, você pode até fazer uma reconstrução coronal e avaliar o sistema coletor. Mas lembrar da possibilidade de você simplesmente fazer um raio-x de abdômen logo após a tomografia, né? Lembrando que esse contraste, né, iodado que vai ser infundido endovenoso, ele vai ser excretado pelo sistema coletor. E aí, às vezes, o raio-x, com o contraste no sistema coletor, ele vai dar uma boa ideia para a gente do número de ureteres, da conformação desses casos, desse paciente, tá? Uma vez esse paciente sendo avaliado através desses exames, a escolha do cirurgião é qual o rim que ele vai tirar, tá? Qual o rim que ele vai tirar desse parente para poder transplantar no receptor. Na maioria das vezes, a gente acaba optando pelo rim esquerdo. A gente sabe que como a cava ela está mais próxima do lado direito, a veia renal direita ela é uma veia mais curta. Então, assim, embora seja plenamente factível o transplante do rim direito, e a gente tem até trabalhos mostrando que a taxa de sucesso em serviços com boa experiência é semelhante ao transplante do rim esquerdo, a gente tem uma preferência por fazer a nefrectomia do rim esquerdo, que tem uma veia maior, tá? E isso possibilita um procedimento mais tranquilo no momento do implante, tá? No entanto, se você tiver, por exemplo, um rim esquerdo com artéria dupla ou tripla, isso pode fazer com que você opte, na verdade, pelo rim direito, né, para diminuir complicações, né? A gente tem artifícios para poder melhorar essa veia, se for necessário. Você pode fazer um enxerto, por exemplo, com safena, um enxerto até com veia gonadal do doador também é descrito, tá bom? A laparoscopia hoje é a técnica padrão, né? Lá na faculdade, todos os transplantes do doador vivo, a nefrectomia do doador é feita por laparoscopia. A nefrectomia do doador tem algumas particularidades em termos de técnica em relação à nefrectomia convencional laparoscópica, né? Nessa cirurgia, a gente precisa fazer uma ligadura dos vasos o mais rente possível da aorta e da cava, para que a gente possa ganhar comprimento nesses vasos e facilitar o implante. Muitas vezes essa nefrectomia, no tempo final, no momento da secção dos vasos, ela pode ser assistida, né, pela mão, você pode colocar a mão para poder retirar o rim com o menor tempo de isquemia quente possível, tá? É uma cirurgia bem segura, mas que a gente considera dentro da urologia uma das cirurgias mais desafiadoras, né? Uma vez que você está operando um paciente que é totalmente rígido, né? E, na verdade, há quem considere que você não pode nem chamar o doador vivo de paciente, uma vez que ele não tem nenhuma condição. Então, essa é uma situação onde o desfecho negativo, ele praticamente não é admissível. Existe uma pressão muito grande para que os resultados sejam sempre muito bons. Tanto é que, assim, até por uma questão ética, a nefrectomia do doador vivo, ela deve ser realizada sempre pela pessoa mais experiente, pela pessoa que tem mais vivência da equipe, para justamente minimizar essas complicações, tá? Do ponto de vista do doador falecido, né, a gente sabe que existem as equipes que acabam abrindo esses protocolos nos hospitais para a gente poder abordar a família, tá? Existem algumas contraindicações para a doação, né, no doador falecido. Dentre essas, as que se destacam são a presença de tumor maligno no doador, a exceção são tumores do sistema nervoso central, alguns tumores primários primitivos,
são permitidos, tá? Sorologia positiva para HIV ou HTLV também, sepse ativa e não controlada e a tuberculose em atividade. Essas são basicamente as principais contraindicações, tá bom? E aí a cirurgia, uma vez a família autorizando, né, o próximo passo é programar a cirurgia, né, de captação de órgãos. E essa cirurgia é uma cirurgia que, do ponto de vista anatômico, eu acho que tem poucas experiências dentro da cirurgia em que você tem a oportunidade de aprender tanto anatomia, ganhar tanta segurança na dissecção como na cirurgia de captação de órgãos, né? De uma forma geral, quando os diversos órgãos são retirados na captação, existe uma sequência de participação das equipes nessa cirurgia. Essa sequência ela é definida pela tolerância de isquemia de cada órgão, de forma que, numa suposta situação onde os principais órgãos vão ser retirados, a captação ela sempre começa pela equipe do coração, seguido pela equipe do pulmão, logo em seguida a equipe do fígado, do pâncreas, se tiver, e por último a equipe do rim, né? Uma vez que o rim é o órgão desses que tolera o maior tempo de isquemia, tá? No momento em que essa cirurgia vai ser iniciada, é necessário que os grandes vasos sejam dissecados para eles serem perfundidos com uma solução de preservação. Essa solução de preservação é uma solução em baixas temperaturas, que contém inúmeros componentes que objetivam preservar e reduzir o dano da isquemia a esses órgãos. As soluções mais utilizadas hoje, que têm os melhores resultados, é o custodiol, que é o que a gente usa na faculdade, que o nome científico ele é conhecido como HTK, pelos componentes dele, a histidina, o triptofano e o alfa-cetoglutarato. E outra solução também muito conhecida e muito utilizada é a solução de Belzer, da Universidade de Wisconsin. Tá? Então, uma informação importante, por isso que eu digo que assim, o transplante traz muitas informações interessantes para a gente, urologista. Por exemplo, existem algumas situações em que o urologista pode se deparar com a necessidade de fazer um autotransplante renal, né? No trauma, como por exemplo, ou até numa necessidade de uma nefrectomia parcial num paciente único. E aí, a literatura coloca que no caso de o doador ser vivo, e logicamente no caso de um autotransplante também, onde o tempo de isquemia quente é muito pequeno e também o tempo de isquemia fria, você pode usar até uma solução cristalóide para preservar esse rim, né? Então, uma situação hipotética, onde você não dispõe de uma solução de preservação, né? Por curiosidade, eu andei pesquisando, mas, por exemplo, um litro de custodiol, ele custa em torno de R$ 1.000, então é uma solução bem cara, tá? E muitas vezes você não vai dispor, você vai estar no hospital de trauma que não dispõe dessa solução, então numa situação hipotética, se você tem vivência em transplante ou em autotransplante, você pode usar uma solução cristalóide para preservar esse rim, tá? E aí, uma vez captados os órgãos, o próximo passo é preservar esses órgãos. Existem aí dois tipos de acondicionamento. Existe a preservação estática, né? Em que esses pacientes são com solução gelada e dentro do... E existe mais a máquina de perfusão importante. Em infusão contínua de uma solução específica, preservada condição de preservação estática. E o principal benefício disso, a gente com a função tardia do enxerto. A função tardia do enxerto ela é mais frequente nos rins que são estáticos do que nos rins os critérios de um questionamento também bastante frequente é qual o tempo de isquemia ideal para esse rim, né? No transplante renal, por exemplo, tá? O tempo de isquemia ideal, ele vai depender também da situação em que esse rim foi captado, tá? Então, no nosso meio,
o mais frequente é que as captações sejam de pacientes com morte encefálica, né? Nesse caso, se é um rim com critérios que não se caracteriza em critério estendido, o ideal é você transplantar com um intervalo de 18 a 21 horas. Tem alguns estudos mostrando que com até 18 horas de isquemia fria, você não tem uma alteração na sobrevida do enxerto, tá? No entanto, em países onde a quantidade de doadores com morte encefálica é menor, escassa, existe a possibilidade também de você fazer a captação de órgãos após a parada cardíaca, né, que é o DCD, Donation After Cardiac Death. Nessa situação, o tempo de isquemia quente é maior, existe um maior dano pela isquemia para esses órgãos. E aí o ideal é você transplantar com até 12 horas de intervalo. Existem também no nosso meio alguns pacientes que eles têm alguns critérios de que indicam que esse rim não é um rim tão bom, né? São os critérios estendidos. Então, pacientes com mais de 65 anos, doadores com mais de 65 anos, doadores com mais de 50 anos que apresentam pelo menos 2 desses 3 critérios, né? Creatinina acima de 1,5, AVC como causa de morte ou até hipertensão prévia. Esses pacientes, eles idealmente precisam ser transplantados no intervalo mais curto de 12 a 15 horas, tá? Então, sobretudo esses pacientes com critério estendido, hoje, principalmente num estado como o nosso, em que a gente tem um volume de doadores realmente superior a muitas outras localidades, você pode se dar meio que ao luxo de escolher, digamos assim, os rins que você pretende transplantar, né? Uma vez que a gente sabe que quanto pior o rim que você transplanta, mais tempo esse paciente vai permanecer internado, menos a enfermaria vai poder rodar e mais o número vai haver uma limitação em termos de número de transplantes. De forma que hoje, cada vez mais as equipes de transplantes têm feito a biópsia renal do doador no momento da captação do órgão, no caso da biópsia padrão, sabe? Certo? Essa biópsia, ela oferece informações importantes com relação à histologia e à qualidade desse órgão, tá? Existem inúmeros scores para poder avaliar essa biópsia, é uma biópsia de congelação, tá? Um dos scores mais utilizados é o score MAP, tá? E esse score MAP, ele vai avaliar na biópsia, graduar a presença de glomerulosclerose, injúria arterial, fibrose intersticial, atrofia tubular. Esses achados histológicos, eles podem pontuar e indicar que um rim tem uma qualidade pior, com resultados piores em termos de transplante. A biópsia também pode ajudar a gente a identificar ou a esclarecer uma possível lesão focal que a gente identificou no momento da captação. E existe também a possibilidade da biópsia de tempo zero, né? A biópsia baseline, que é aquela biópsia que, idealmente, ela deve ser feita no momento em que o rim é tirado do gelo para começar o transplante. Essa biópsia ela serve como padrão de comparação a longo prazo com as futuras biópsias em que esses pacientes costumam ser submetidos sempre que existe uma possibilidade de uma rejeição, por exemplo, para que você possa comparar e saber o que eram alterações prévias ao transplante ou o que eram alterações que se desenvolveram após o transplante. Para a gente ter uma ideia, né, de como essa biópsia ela pode ajudar a gente, essa figura que eu coloquei aí foi de uma biópsia de um paciente da semana passada, uma doadora de 22 anos, que tinha uma creatinina de entrada boa, 1,2, uma paciente que tinha tudo para ser um ótimo rim, assim, para ser transplantado em outros pacientes. E aí, na biópsia, esse paciente foi mal mantido durante o internamento, de forma que houve um aumento da creatinina, e no momento da biópsia foi visto que tinham microtrombos em todos os glomérulos. E diante desse achado foi decidido ser descartado ou disponibilizado esse rim para outro centro, uma vez que se avaliou que os resultados não seriam o desejados aqui no nosso serviço, tá? Quando o cirurgião ele chega na captação para fazer o transplante, ele vai precisar preparar aquele rim que foi retirado na captação, né? Muitas vezes aquele rim ele é retirado com a gordura perirenal, os vasos ainda estão meio escondidos ali atrás, a gente não sabe exatamente o que vai encontrar, tem uma ideia, mas essa é uma cirurgia que tem uma enorme responsabilidade. A cirurgia de banco é uma cirurgia que é fundamental para o sucesso do transplante, né? Se você tiver uma lesão de uma artéria, por exemplo, acessória, você vai ter uma área de isquemia no momento da reperfusão, tá? Então, sempre que a gente vai fazer essa cirurgia de banco, essa foto abaixo aqui,
é um rim após uma limpeza parcial, né? Ainda não está 100%, mas já mostrando as artérias isoladas, 2 artérias, em comparação àquela imagem inicial, né? Então, sempre que um cirurgião chega para fazer um transplante, o sonho dele é encontrar um rim com anatomia padrão, né? Todo bonitinho, assim, que nem minha cachorrinha aqui, a Frida, uma artéria, uma veia, um ureté, tá? Mas, às vezes, ele pega umas coisas meio escabrosas, sabe? Assim, parecido com esse cachorrinho aqui. Quando você vai ver, tem um rinzão lá com 3 artérias e 2 veias, como foi esse rim aqui, a gente transplantou semana passada, eu e o Ulisses, onde a gente precisou fazer uma cirurgia de banco, mais trabalhosa, que aumenta o nível de dificuldade do transplante, né? E aí é onde existem também o conhecimento do cirurgião é importante, porque existem inúmeras técnicas de reconstrução, né, para você facilitar esse transplante. Então, essa primeira foto aqui, você tem 2 artérias com PET de aorta, né? Geralmente a gente tira a artéria renal com PET de aorta, com ósteos mais distantes, né? Aqui, a pessoa que fez, ele resolveu encurtar a distância e suturar aqui, aproximando os ósteos. Então, essa figura aqui no canto superior direito mostra algumas opções de reconstrução, assim como aqui embaixo. E aqui é esse rim da figura anterior, né, de 3 artérias e 2 veias, que a gente transplantou semana passada, ó, as 3 artérias anastomosadas, um rim com uma perfusão bem bonito, tá? E esse é o resultado que a gente busca, mesmo nessas cirurgias desafiadoras, tá? O transplante renal ele é extremamente dependente de uma equipe multidisciplinar. A gente sabe que o anestesista tem um papel fundamental no momento do transplante, a reposição volêmica, principalmente se ela for guiada por uma medida de pressão venosa central, ela parece melhorar as taxas de função precoce do enxerto. Historicamente, o manitol e a furosemida eram usados durante o transplante, mas mais recentemente a literatura mostra que os estudos não têm um embasamento científico que mostre um benefício dessas substâncias, tá? A incisão que é utilizada no transplante é a incisão de Gibson, e a lateralidade, né? Antes a gente tinha aquela história de o rim à esquerda, a gente transplanta no lado direito, o rim à direita, a gente transplanta no lado esquerdo, pelas posições dos vasos. Hoje em dia a gente já não obedece mais isso. Na maioria das vezes a gente começa transplantando pelo lado direito, onde a ação da veia ilíaca externa é mais favorável, tá? Os tempos cirúrgicos, né? A gente começa uma dissecção extraperitoneal, onde a gente vai dissecar os vasos ilíacos e preparar esses vasos para o transplante. E aí tem algumas coisas importantes aqui para os residentes. A anastomose venosa ela é feita geralmente na veia ilíaca externa ou na veia ilíaca comum, dependendo da situação, se você tem uma trombose ou maior dificuldade. A anastomose arterial ela pode ser feita nas 3 artérias. Geralmente, quando ela é feita com artéria ilíaca comum e artéria ilíaca externa, ela é feita terno-lateral e com artéria ilíaca interna, término-terminal. Tá? A literatura médica coloca que a artéria ilíaca interna ela costuma ser mais acometida por aterosclerose. Então, a gente acaba dando uma preferência pela artéria ilíaca externa. No entanto, tem um trabalho assim, com um N muito pequeno que não mostrou diferença em termos de complicações no uso da artéria ilíaca externa e interna, tá? Um tempo importante na cirurgia do transplante é a ligação dos vasos linfáticos para reduzir a taxa de linfocele, linforreia pós-operatória. E a reconstrução urinária ela pode ser feita tanto com o ureter nativo do receptor, quanto com a bexiga, né? Você pode fazer anastomose uretero-vesical. E o que a literatura fala sobre essa reconstrução urinária, tá? A literatura coloca que a anastomose com ureter nativo é uma anastomose que parece ter uma taxa de complicação maior, sobretudo estenoses e formação de cálculo. O uso do duplo J, ele parece sim reduzir taxas de complicações como fístula urinária e estenose, então é recomendado se usar o duplo J, embora a gente sabe que em pacientes muito selecionados, em mãos experientes, é extremamente factível o reimplante sem o duplo J, a gente acaba optando por colocar o duplo J em todos os pacientes, tá? Aí uma foto, né, de um rim logo após a perfusão, já com a artéria e a veia anastomosada, o ureter ainda por ser reimplantado, e aqui ao lado o rim já acomodado na fossa ilíaca direita, todo prontinho aqui para a gente fechar, tá? O transplante ele é realmente uma cirurgia desafiadora, porque existem situações muito peculiares, né? Então, por exemplo, existe uma situação em que no momento da captação, o doador ele
tem baixo peso e os rins são muito pequenos, você pode precisar fazer uma retirada em bloco dos dois rins, preservando a aorta e a cava, e fazer um transplante em bloco, como nessa foto aqui, para você ter uma massa glomerular suficiente que dê, digamos assim, que comporte a necessidade desse paciente, tá? A laparoscopia e a robótica também já vem sendo estudada na área do transplante, tá? Alguns estudos em andamento, sobretudo na robótica, têm sido se desenvolvidos em alguns serviços. Essa é uma que tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem da robótica se assemelha à vantagem dela em cirurgias, né? Como menos dor pós-operatório, menor tempo de internamento, a incisão é mais favorável e a menor taxa de linfocele. Por outro lado, a gente sabe que o tempo, principalmente o tempo de isquemia quente, é crucial nesses pacientes. Então, no transplante por via convencional, a gente costuma levar um tempo de 50 minutos a 1h20, 1h30 de isquemia quente, da retirada ali do começo do transplante até a perfusão. Coisa que isso demanda mais tempo na cirurgia minimamente invasiva. Então, os trabalhos mostram que a taxa de função tardia de enxerto e até de estenose da artéria renal nos poucos trabalhos envolvendo robótica parece ser um pouco maior, tá? Existem também algumas limitações para a aterosclerose ou para o transplante por robótica, como pacientes com aterosclerose severa, em que as artérias acabam sendo mais difíceis de ser realizadas essas anastomoses, pacientes que já têm pelo menos 2 transplantes prévios, em que você espera uma situação anatômica bem mais desfavorável, tá bom? E, assim, essa preocupação, ela realmente é verdadeira, né, com o transplante. Historicamente, o transplante era realizado através de incisões muito longas, né? A gente costuma até hoje ver muitos pacientes com hérnias incisionais volumosas no ambulatório, ventrações, ou denervação da musculatura, tá? Como tem nessas fotos aí. Mas, assim, o tempo vem mostrando que no paciente favorável, que é magro, a gente consegue oferecer um resultado estético melhor e também com incisão menor, que acaba tendo uma complicação menor, como nessas cirurgias aí, 2 jovens magrinhas com anatomia favorável, que a gente conseguiu fazer uma incisãozinha mais escondida ali, com menos prejuízo estético, sutura intradermal. Para a gente está numa cirurgia de alta complexidade, eu acho que nessa hora, assim, vai muito do cirurgião, né, de sentir que ele pode oferecer um resultado cosmético um pouco melhor para esses pacientes que já costumam ter uma autoestima muito baixa, né, pelas fístulas, pelas inúmeras situações, né, que eles passam. No entanto, eu acho que uma das maiores dificuldades no transplante é lidar com as complicações, tanto as complicações clínicas como as complicações cirúrgicas. E elas existem realmente, né? Quem faz transplante sabe que não existe um serviço sem complicações, né? Essas complicações, elas podem ser desde hematomas, que em casos volumosos ou que estão causando disfunção do enxerto, podem requerer uma abordagem cirúrgica, até uma punção guiada por imagem, tá? Essa figura aqui, a gente tem um rim com a perfusão ruim, com a evidência da trombose. Na maioria das vezes, os pacientes, a complicação de trombose venosa é uma complicação mais precoce, que pode acontecer em até 4% dos rins em civis e alguns civis, mas que costuma ser bem mais baixa do que isso, né? Essa complicação está relacionada com uma técnica cirúrgica, mas também com algumas dificuldades no intraoperatório, com alguns estados de hipercoagulabilidade. O ultrassom com Doppler ele pode dar esse diagnóstico, mostrando ausência de fluxo venoso e um fluxo diastólico reverso arterial, né? O ultrassom também costuma mostrar uma congestão do enxerto nesses casos. O tratamento, na maioria das vezes, acaba sendo nefrectomia, embora você possa tentar a trombectomia em casos selecionados. A trombose arterial, geralmente, ela cursa com uma redução abrupta da diurese, um aumento da creatinina, tá? Na enorme maioria das vezes, o tratamento também vai ser a nefrectomia, a trombectomia é uma situação de exceção. Também está relacionado com uma técnica cirúrgica, ruptura da camada da íntima no momento do transplante, compressão extrínseca por coleções, estado de rejeição aguda, estado de hipotensão, hipercoagulabilidade e até alguma toxicidade por imunossupressor pode desencadear esse quadro de trombose arterial, tá? Essa
foto aí mostra um hematoma. No momento que a gente abriu, o rim com aspecto bem ruim, a gente achando que era um rim que não estava bem perfundido, e que depois que a gente desbridou o coágulo, a gente viu que, na verdade, o rim estava viável, e que era realmente apenas um coágulo que estava bem encapsulado, subcapsular, e que estava causando disfunção desse enxerto, tá? Uma complicação que pode acontecer em alguns serviços até numa taxa elevada é a estenose da artéria renal, tá? Esses pacientes, eles se apresentam com a clínica, às vezes, de hipertensão, que acaba gerando uma hiperatividade do sistema renina-angiotensina e uma elevação de creatinina, tá? A estenose arterial, ela costuma ser mais frequente naqueles rins que tinham artérias de pequeno calibre, onde você precisou retirar o PET de aorta, seja por um ósteo mais obstruído por aterosclerose, ou algum dano à artéria no momento do transplante, tá? Como eu já falei, o trauma e a ausência do PET são fatores de risco, também é diagnóstico, né? Existem duas medidas no Doppler que costumam ser bem importantes para a gente. A primeira é a velocidade de pico sistólica na artéria renal, que costuma ser acima de 200 centímetros por segundo nas artérias pós-estenose. E o índice renoilíaco, né, que é a proporção entre a velocidade de pico sistólica na artéria renal e na artéria ilíaca, que costuma ser acima de 3 quando você tem uma estenose significativa. O tratamento dessas estenoses, na maioria das vezes, acaba sendo por radiointervenção, com angioplastia, mas a cirurgia pode ser reservada para os casos em que houve uma falha no tratamento por radiointervenção. As complicações da linfocele é a coleção mais comum na loja do enxerto, está relacionado também a má técnica, pacientes diabéticos que fazem uso de inibidores da mTOR no regime de imunossupressão, parece ter mais linfocele, e alguns estados de rejeição aguda, né? A aspiração, ela não tem bons resultados na linfocele, uma taxa de recorrência alta, com maior risco de infecção. O tratamento mais recomendado é a fenestração laparoscópica, né, onde você faz uma comunicação no peritônio, permitindo a drenagem dessa linfa para dentro da cavidade peritoneal. Tá? Outras complicações que podem acontecer é a fístula arteriovenosa e o pseudaneurisma. Muitos desses pacientes, durante o acompanhamento pós-transplante, precisam ser submetidos a biópsias renais, sempre que ocorre uma alteração de creatinina que leva a uma suspeita de um estado de rejeição, tá? Essas biópsias, essas complicações de fístula e pseudaneurisma, elas podem ser observadas no próprio ultrassom com Doppler, e na presença de alguma dúvida, você pode usar até um exame mais como angio-TC ou angio-ressonância no diagnóstico. A maioria dessas fístulas e pseudaneurismos vão ser assintomáticas e resolver espontaneamente em até 2 anos. No entanto, 30% se tornam sintomáticas, podendo cursar com hematura, hipertensão e até algum grau de disfunção do enxerto. Tá? Muitas vezes o tratamento pode ser por intervenção mesmo, com embolização, como nessa imagem, né, que você tinha um pseudaneurisma e você conseguiu embolizar aqui, ou em alguns casos onde a embolização falha e você tem risco de vida pela hematura ou alguma disfunção importante, pode terminar até em nefrectomia. Tá? Esse foi um caso que a gente operou ontem, que precisa ser mostrado. Acho que foi, se não tivesse sido a mais, foi uma das cirurgias mais desafiadoras que a gente teve a oportunidade de participar, né? Esse paciente ele tinha um aneurisma da artéria renal muito volumoso, que a gente viu aqui na tomografia, maior do que 3 centímetros. Era um paciente que foi transplantado há 17 anos atrás, e poucos anos ele recebeu um rim do pai dele, e ele não sentia absolutamente nada, só que ele tinha risco de rotura desse aneurisma. E o que a gente encontrou foi uma dificuldade técnica muito grande, em que a gente precisou fazer a nefrectomia desse rim e precisou reconstruir a artéria ilíaca para revascularizar a perna. Depois de 8 horas de cirurgia, na cirurgia de banco, eu precisei reimplantar uma artéria renal no enxerto, porque ele tinha uma outra artéria renal que entrava direto no aneurisma, e eu precisei reimplantar nessa artéria principal. E a veia renal acabou ficando muito curtinha, então a gente usou uma prótese de diácono, que é uma coisa que a gente não costuma ser muito frequente ser usado no transplante. Foi como meio que uma medida heróica, né? Esse rim já estava assim, a gente já estava quase desistindo, pensando em nefrectomia. Aqui, para você ter uma ideia, a pelve foi cortada, o ureter foi todo seccionado.
E aí a gente colocou o rinalol e a gente fez uma anastomose do ureter nativo do paciente direto na pelve renal. A gente reconstruiu a artéria ilíaca com prótese de Dacron, fez a anastomotéria renal na artéria ilíaca comum, e a gente utilizou um enxerto de prótese de Dacron para prolongar a veia e anastomosar aqui na veia ilíaca comum. O rim teve uma perfusão muito bonita, o paciente saiu urinando da sala, mesmo após transfusão de 4 concentrado de massa, uma cirurgia bastante desafiadora, que deixou a gente muito feliz. O doente hoje estava muito bem, estável, urinando. Então, mostrando que, assim, às vezes a gente tem que ser um pouco insistente no transplante e acreditar, né? A gente muitas vezes está cansado, achando que não vai ter. Quem trabalha com transplante sabe que tem aqueles dias em que bate o desespero, porque tem situações meio bastante complexas, vamos dizer assim. Outras complicações pós-transplante são a fístula urinária e a estenose de ureter, né? A fístula urinária, ela está relacionada com técnica e também com a irrigação do ureter, né? Se você implanta uma parte do ureter que está mal irrigada, essa parte pode necrosar, ter uma fístula. Nas fístulas de baixo débito e precoce, o tratamento pode ser conservador, mas nos casos em que essa fístula persiste, você pode fazer uma passagem de duplo J, você pode fazer um reimplante ureteral na própria bexiga ou até no ureter nativo, tá? E o uso do duplo J de rotina diminui essa taxa de fístula, tá? A estenose de ureter pode ser precoce ou tardia. Geralmente o quadro clínico cursa com uma hidronefrose e uma perda de função do enxerto. E o tratamento pode ser com nefrostomia e pielografia para o diagnóstico, e a passagem de duplo J ou até dilatação pode ser utilizado como um tratamento, né? Então, assim, o reimplante ele acaba sobrando como uma opção para os casos refratários ou estenoses maiores do que 3 centímetros. Estenoses pequenas, sobretudo estenose menor do que 1 centímetro, você pode tentar dilatação ou até abertura com laser, com bons resultados, tá? Outras complicações que esses pacientes podem ter é refluxo para o enxerto e pielonefrite recorrente, que acontece em até 13% dos casos aqui. Nesses casos, os pacientes podem cursar com infecção, a presença de infecção do trato urinário baixo ou infecção por citomegalovírus aumenta o risco de pielonefrite, de refluxo, e o reimplante acaba sendo o melhor tratamento muitas vezes, tá? A litíase também pode acontecer no enxerto. Como eu falei, ela está relacionada com o tipo de astomose. Nas ureterais parece ter um pouco mais de formação de cálculo pela própria estase de urina. O paciente, é importante lembrar que os pacientes com litíase no enxerto, eles não vão se queixar de dor, então você tem que ter um nível de suspeição naqueles pacientes que começa a ter um leve desconforto na fossa ilíaca, às vezes por compressão de estruturas adjacentes, ou até pacientes que têm uma retração da diurese, tá? Nesse caso, o ideal é desobstruir rapidamente esses rins, né? Lembrar que o paciente é rim único, então aqui nessa imagem a gente tem um cálculo de ureter obstruindo aqui com um rim bem hidronefrótico. E o tratamento do cálculo nesses pacientes ele pode ser feito com as diversas opções que a gente dispõe para o cálculo no rim ativo, né? A litotripsistina corpóreo, uretero ou até a percutânea em casos selecionados, tá? Uma leve palavra sobre imunossupressão, tá? A gente sabe que a imunossupressão ela é necessária para diminuir as taxas de rejeição pós-transplante, mas, por outro lado, ela também expõe os pacientes ao maior risco de malignidades e infecções, tá? A imunossupressão ela é mais importante, sobretudo no período inicial pós-transplante, onde existe uma maior incidência de rejeições, tá? No período tardio, parece acontecer uma certa adaptação do enxerto, resultando numa taxa mais baixa de rejeição e permitindo até uma redução gradual dessas drogas anos após o transplante, tá? Lembrando que esses pacientes realmente acabam tendo, em virtude disso, maior risco de malignidades e infecções. Na imunossupressão, existem os regimes de indução, né, que são imunossupressão mais severa, que se inicia logo antes do transplante para diminuir os episódios de rejeição aguda e hiperaguda. As drogas mais utilizadas são a timoglobulina ou o basiliximab, que é um antagonista da interleucina 2, nome comercial Simulect. Mas o tratamento de manutenção da imunossupressão, ele costuma ser feito com algumas drogas, né? Uma dessas drogas geralmente é um inibidor da calcinerina, que pode ser o tacrolimus ou ciclosporina. O tacrolimus é mais utilizado.
Essas duas drogas, elas são nefrotóxicas, elas têm uma janela terapêutica estreita e, por isso, precisam ter os seus níveis monitorados. E o uso crônico dessas medicações pode ser inclusive disfunção do enxerto. Então, existe uma tendência a se reduzir a dose dessas medicações no decorrer dos anos de transtornos, tá? O ácido micofenólico é uma medicação que inibe a síntese da aspirina. No nosso meio, mais comum é o micofenolato mofetil. Essa droga está associada ao maior risco para infecções por citomegalovírus. Então, esses pacientes precisam ser rastreados com certa frequência e fazer profilaxia por ganciclovir. É uma medicação que pode causar diarreia nos pacientes. E quando associado com o tacrolimus, o FK, você precisa monitorar o maior risco de infecções oportunistas por BKV, poliomavírus, que é um vírus que pode acometer esses pacientes transplantados, tá? Existem regimes também onde você associa os esteroides, o esteroide, o corticoide vai ser importante aí para permitir um desmame gradual dos inibidores da calcineurina. E a azatioprina e os inibidores da mTOR, como os sirolimus, acaba sendo uma alternativa nos pacientes que não toleram os inibidores da calcineurina ou até o micofenolato, tá? Como os inibidores da mTOR têm um efeito antiproliferativo, em pacientes que desenvolvem malignidade, pode ter um benefício você converter o inibidor da calcineurina para o inibidor da mTOR. Tem alguns trabalhos, sobretudo, em pacientes com sarcoma de Kaposi. Tratamento da rejeição, né, ele é dividido entre as rejeições mediadas por linfócito T, que geralmente o tratamento de entrada é metilprednisolona por 3 a 6 dias, e a timoglobulina ela é usada nos casos refratários, né? Você pode, geralmente nos casos de rejeição severa, você pode precisar converter o regime de imunossupressão para tacrolimus e micofenolato, que tem os resultados superiores. E existe a rejeição mediada por anticorpos, onde pode ser necessário o tratamento por esteroides, mas você pode lançar mão da imunoglobulina intravenosa e da plasmaférese. Algumas coisinhas para os residentes, né, já que a foco dos residentes, dando uma olhada naquelas questões do campo, tem algumas coisas interessantes. Tá? Esse é o último slide. Perguntas clássicas, como quais são as principais doenças que recorrem no enxerto, né? A glomerulosclerose segmentar e focal, a síndrome hemolítica urêmica e a oxalose primária, são 3 condições que precisam ser lembradas, que podem recorrer no enxerto, tá? Quais são os critérios que pontuam o paciente na fila de espera do transplante? O tempo de fila, o painel de reatividade de antígeno maior do que 80%, esse painel ele indica a presença de anticorpos anti-linfócitos, né? Idade menor do que 18 anos, presença de doação prévia, então qualquer paciente que fez doação prévia, seja de um órgão ou de parte dele, ele tem uma pontuação como prioridade na fila, e a histocompatibilidade. Uma pergunta interessante, que eu não sabia desse dado, eu aprendi também, né, que isso fique para todos nós, já que o urologista todos faz isso, é assim, como fica a função de um rim depois de uma nefrectomia, né? O paciente tem 2 rins nativos, geralmente depois da nefrectomia de um dos lados, como é que ele fica em termos de função? Existe um estado de compensação que faz com que o paciente possa ter em torno de 70% a 80% da função renal prévia após a retirada de um dos rins, né? Você pode ter uma tendência matemática a responder 50%, né? Mas eu achei interessante essa informação. Pacientes do sexo feminino que transplantam, idealmente elas devem aguardar 12 meses após o transplante para gestar. E tinha uma questão, assim, uma informação que eu não conhecia e eu fui dar uma lida na literatura e que serve para todos nós aprendermos, né? Existe um vírus que a gente sempre lembra quando se fala em cistite hemorrágica, que é o polioma, o BKV. Mas, na verdade, o vírus que está mais associado à cistite hemorrágica em pacientes transplantados não é o BKV, é o adenovírus, tá? As neoplasias mais comuns pós-transplante são as neoplasias de pele, linfoma e o sarcoma de Kaposi. Lembrar que pacientes imunossuprimidos você não deve fazer ABCG no carcinoma urotelial, tá? Algumas medicações imunossupressoras podem causar disfunção sexual, a ciclosporina aumenta os níveis de prolactina, o sirolimus diminui os níveis de testosterona, e o esteroide acaba com os níveis de ACTH. Lembrar que a anastomose arterial ela pode trazer um prejuízo do fluxo cavernoso, também contribuindo para algum grau de disfunção erétil. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom?
Rafael, parabéns aí pela excelente aula. Vou passar para o Daniel, para que ele possa ficar à vontade para fazer os comentários, para acrescentar alguma coisa. Fique à vontade, Daniel, você está com a palavra. Ok. Boa noite a todos. Agradeço aí o convite para participar dessa mesa de moderação do transplante. Queria parabenizar demais o Rafael pela brilhante aula. Acho que foi bem completa, vai até dificultar um pouco o meu trabalho de complementar, porque ele realmente foi bem abrangente. E também parabenizar por essa cirurgia, né, que ele mostrou aí no final, feita terça-feira agora. Foram 8 horas de cirurgia, não foi isso, Rafael? Junto com a equipe da Vascular, um trabalho hercúleo aí para salvar esse rim que estava com esse aneurisma, né, na artéria renal. E eu acredito que em vários outros centros até do país teria evoluído para a nefrectomia. Foi um trabalho realmente fantástico. E eu vou falar alguns pontos aqui que a gente, para juntar um pouco também da experiência do HGF, que eu posso ajudar a contribuir, que talvez seja a diferença do HU, que o Rafael tem a experiência. Então, lá no HGF, a gente tem acesso à máquina de perfusão, né? A máquina de perfusão no HGF, ela já fazem 8 anos que a gente tem acesso, desde 2012, e já tem em torno de 700 rins colocados em máquina de perfusão. A grande dificuldade atual é custo, né? Porque cada rim colocado é em torno de $2.000, o kit com a solução de preservação. O dólar com o preço atual dificultou um pouco, inclusive a gente está faltando a solução, nós temos os kits, mas a solução no momento está faltando, e o HU também está tentando comprar essas máquinas, né? Já está bem avançado. O que é que ela vai mudar tanto, né? Existem 2 tipos de máquina de perfusão, né? A gente tem o oxigenado e o não oxigenado. Lá no HGF nós temos o não oxigenado, apenas hipotérmica. E a gente a principal função é diminuir a DGF, né? Que é aquela sigla de Delayed Graft Function. Aquele rim que você transplanta e ele não tem aquela função imediata. Ele vai precisar, aquele paciente, realizar algumas sessões de hemodiálise. Essa entidade, inclusive uma do mestrado que eu estou fazendo, ela aumenta morbimortalidade e a perda do enxerto, aumenta o tempo de internação. Então, no Brasil, ela é um problema, mas no exterior não, porque os doadores são muito bem mantidos e essa taxa é muito baixa. Ninguém ouve falar disso nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo. Mas aqui no Brasil, as estatísticas mostram que gira em torno de 60%, chegando até 90% em alguns centros. Então, no Brasil, é muito preocupante, né? Essa não função imediata do enxerto, podendo causar, inclusive, perda precoce do enxerto, menor sobrevida, inclusive está relacionado também a óbito do paciente. Com essa máquina de perfusão, a gente fez uma análise desses 700 rins já colocados em máquina, a gente conseguiu reduzir essa taxa para 30%, né? O que é bastante significativo lá no nosso serviço. E isso possibilita também a aceitação de órgãos que muitas vezes, pelo critério expandido, outros centros que não têm essa máquina acaba por não aceitar. Como a gente já vê algumas vezes no HU, né? A gente se a gente tivesse uma máquina, a gente aceitaria esse órgão. Então, pacientes doadores que tiveram instabilidade hemodinâmica, que não tiveram aquela perfusão boa, a gente pode utilizar. Pacientes com critério expandido, idade maior que 50 anos ou menor que 50 anos, com creatinina elevada, até 1,5, acima de 1,5, né? Quando o receptor é criança, a gente tende a colocar também máquina. Quando o transplante é duplo, pâncreas rim, fígado rim, já que é uma cirurgia mais complexa, a gente quer que esse paciente evite hemodiálise. Então, a gente também utiliza a máquina de perfusão e isso também facilita a gente receber órgãos de outros estados. Uma vez que essa disfunção inicial do enxerto, ela é dependente também do tempo de isquemia, muitas vezes o centro não recebe, não aceita aquela doação de outro estado pelo
pela logística de receber esse órgão com um tempo de isquemia elevado, daqui que chegue para fazer o cross, para chamar o receptor. O Rafael comentou aí que acima de 18 horas, né, a gente tem uma maior disfunção desse enxerto. Com essa máquina, a gente quebra essa barreira. A gente já chegou a implantar rins no HGF com mais de 40 horas, 42 horas, com a máquina, e ele sai urinando sem necessidade de hemodiálise, né? Então, a máquina realmente, ela já foi provada que ela é custo efetivo e aumenta a aceitabilidade desses órgãos, né? Bem, outro ponto, só para dar uma complementada, na avaliação do paciente, mudando de assunto, né, agora aqui, na avaliação do paciente candidato a transplante renal, muitas vezes a gente tem, naquela uretrocistografia, uma bexiga de baixa capacidade. Então, a gente tem que tentar, muito importante, diferenciar duas entidades. Esse paciente tem uma bexiga de desuso, porque ele está anos sem urinar, o que é muito comum, ou ele tem uma bexiga escleroatrófica, né? Porque pela uretrocista, você vai ver aquela bexiga ali com menos de 100, 50 ml, mas são entidades completamente diferentes, né? Tem vários estudos de meta-análise mostrando que a bexiga de desuso, uma hora ou outra, esse paciente ele vai recuperar a função e a capacidade vesical, né? É uma bexiga assim que geralmente é um paciente que teve a perda da função renal por outros motivos, que não seja de causa urológica, e ele estava anúrico por muitos anos e aquela bexiga atrofiou. Então, durante esse período que ele voltar a urinar, ele vai ficar incomodado, ele vai várias vezes no banheiro, mas em até um ano há uma recuperação completa da função vesical. A bexiga escleroatrófica já são pacientes que tiveram alguma patologia urológica, vesical, cirurgias prévias, infecções, ou alguma causa que causou a tuberculose. Então, esse paciente, ele não pode receber o implante lateral, ele vai ter uma bexiga muito espessada, difícil implantar, e ela não vai voltar à capacidade vesical normal, né? A gente pode ver uma diferença na urodinâmica, já desde do pré, né? E esses pacientes necessitam fazer ampliação vesical, se possível, inclusive, até antes, né? Porque são bexigas que não podem, é uma contraindicação a receber esse transplante. Então, é um ponto que o urologista faz a uretrocista e tem que tentar separar o joio do trigo aí, né? Só um pontinho sobre os rins policísticos, que o Rafael também comentou bem, é que a gente tende a palpar, né, abaixo da cicatriz umbilical. Se tiver livre e for um rim policístico que não tenha sangramento, dor, infecção, nada, a gente tende a manter esse rim policístico, né? Porém, quando ele ultrapassa a linha abaixo da cicatriz umbilical, então ele vai comprimir o enxerto, né? Eu já vi casos de perda do enxerto pelaquela compressão da veia. A gente chegou a tirar o rim do lado direito, transplantou à direita, mas o esquerdo era tão grande que ultrapassava a linha média, comprimiu a veia e causou uma trombose no pós-operatório imediato, né? Então, às vezes você não basta tirar um rim, como o Rafael mostrou na foto, né? Uma nefrectomia bilateral que ele fez. Em alguns casos, a gente tem que fazer bilateral, né? Com relação ao duplo J, no HU, como o Rafael falou, a gente tende a colocar em todos os pacientes, porque meio que já foi uma decisão do serviço, né? E isso é bem embasado, realmente. Eu estava procurando antes, eu vi um estudo com 200 pacientes que ele mostra que teve 1% de complicação urológica com duplo J contra 16% de complicações sem duplo J, e um estudo, uma meta-análise de 14 mil transplantes que ficou bem próximo a essa média, né? 1,5% de complicações urológicas com duplo J versus 9% sem duplo J. E mostra também que o índice de infecção, se você retirar o catéter até 30 dias, é igual, com ou sem duplo J. No entanto, no HGF, a gente segue algumas coisas. Assim, a gente tenta evitar colocar o duplo J nos casos, a maioria dos casos, porque muitas vezes incomoda o paciente,
tem também alguns trabalhos que mostram que pode ter aumento da infecção urinária, e também custo e submeter o paciente a uma nova procedimento anestésico e cirúrgico para retirada. Então, a gente coloca sempre que há reimplante de artérias polares inferiores, porque, na verdade, qualquer anastomose arterial, porque a gente acredita que, que essa polar inferior tem uma contribuição maior para irrigação ureteral. Então, uma vez que você mexe nessa artéria, você tem uma tendência maior a ter uma isquemia ou uma complicação urológica de uma fístula ou uma estenose por isquemia do ureter. Então, toda reimplante ureteral a gente coloca o J lá. E dificuldades técnicas, paciente que tenha bexiga de esforço ou bexiga muito com baixa capacidade, baixa compacência, disfunções miccionais, dificuldade técnica na dissecção da bexiga, a gente bota. Eu não tenho um dado estatístico aqui, mas eu acredito que lá seja em torno de 50% ou até um pouco mais para duplo J, uns 60%, mas chega a ser quase meio a meio, certo? Com relação ao pós-transplante, eu queria só comentar um pouquinho aqui sobre o que eu mais encontro nos pedidos, né, no ambulatório, é o nefrologista mandando para a gente paciente com hidronefrose no pós-transplante, né, no enxerto renal. Então, a primeira coisa isso é muito comum. O nefrologista está avaliando o paciente, tem hidronefrose e manda já para a gente avaliar. Então, hidronefrose, geralmente, o mais comum é por refluxo. E se for aquele refluxo grau 1, grau 2, que não tenha alteração da creatinina, a gente não faz nada. É comum e não tem significado clínico. É um paciente que ele vai ficar acompanhando, mas ele tende a ser comum. Porque na hora da anastomose, quando a gente vai fazer a válvula anti-refluxo, a gente tenta, inclusive, colocar, às vezes, uma pinça por baixo antes de amarrar essa válvula, esse túnel, né, que a gente faz com a musculatura por cima dessa anastomose. A gente tende a evitar que fique muito apertado, porque antes um pouco refluxivo do que estenótico, que é muito mais grave, né? Então, assim, geralmente a gente pede uma uretrocistografia para confirmar se é realmente refluxo ou se é uma estenose, e só realmente opera nesses casos que esteja hidronefrose muito extensas, né, com alteração da função renal, hidronefrose grau 3, grau 4, grau 5, certo? Por último, eu queria aproveitar aqui a presença do Dr. André Castelo, que está acompanhando aqui a aula do Rafael e esse evento, que no momento é o transplantador mais antigo que nós temos aqui. E está ouvindo, doutor André? André Castelo? Eu não sei se ele está... Oi, Dani, está ouvindo? Pronto, bem-vindo. Queria aproveitar a sua presença aqui, com toda a sua experiência, para comentar um pouco algo que o Rafael comentou, né? A gente estava até na mesma aula lá eu, o Rafael, o Thiago, lá naquela aula da AWA de 2019, quando a gente viu aquela parte de câncer de próstata no transplante, que o Rafael comentou, e está cada vez mudando mais, e a gente consegue aceitar e liberar esse paciente com menos tempo para o transplante, né? Você pode fazer a cirurgia e, inclusive, liberar imediatamente, sem ter que aguardar 2, 3 anos. Esse foi um paradigma que a gente encontrou nessa aula, não foi, Rafael? Lá na UA. E a gente, na mesma hora, bateu foto e mandou para os grupos. Mas, doutor André, eu estava querendo sua opinião. Na verdade, não é nem nesse caso de liberação precoce, que já está muito bem estabelecida lá nos critérios. Seria aquele paciente anúrico que teria até critérios de você fazer uma vigilância ativa, e ele está anúrico, está no pré-transplante, e eu queria saber sua conduta, assim, nesses casos. Uma vez que ele está anúrico e se ele não fosse candidato a transplante, poderia fazer uma vigilância ativa? Como que o senhor conduz esses casos? Uhum. Daniel, a gente primeiro eu queria parabenizar o Rafael. Eu acho que ele transitou bem todos os aspectos do transplante, tanto na fase pré como
do doador falecido, do doador vivo, na cirurgia em si, nos aspectos clínicos, mostra que está integrado em um serviço de transplante, né? E não adianta só ler no campo, tem que vivenciar as dificuldades e as manhas do dia a dia do paciente renal crônico. Mas, assim, a gente já conversou várias vezes sobre isso aí, no sentido de que eu sempre adotei uma prática de evitar manipulação tanto endoscópica como cirúrgica, pensando em próstata, no pré-transplante em doentes anúricos. Porque as complicações, se você faz um RTU de um grande adenoma no pré-transplante, você faz até mesmo uma estenose de uretra que não seja muito significativa, e no caso uma prostatea radical, você pode ter complicações sérias no pós-transplante ou até mesmo durante o transplante que você não conseguir sondar, por conta das estenoses de colo, né, esclerose de colo, de loja e de anastomose, no caso da radical. Eu só fiz uma vez uma radical em um paciente candidato a transplante com doador falecido, mas aí eu deixei a sonda por um pouquinho mais de tempo e ele se comprometeu comigo. Obviamente era um paciente de consultório, e ele se comprometeu comigo de voltar mensalmente. Eu sondava, enchia a bexiga com soro e botava para ele urinar. Ele fez isso até o dia do transplante, mas isso é uma coisa quase que inviável no nosso meio, porque senão essa anastomose vai estenosar, né? A gente sabe disso. E aí, como você bem falou, numa situação onde até a grande maioria desses pacientes com câncer de próstata, que a gente faz diagnóstico no pré-transplante, no preparo pré-transplante, poderiam até ser candidatos a uma vigilância ativa, eu optaria, a gente conversa muito sobre isso, de fazer no pós-transplante. Fazer primeiro, o rim não atrapalha em absolutamente nada ele fazer a prostatectomia por via aberta, no caso. Depois, ele com função renal normal, ele vai evoluir melhor na cirurgia, e tendo diurese, aí vai resolver, não vai ter o problema da estenose, da estenose de anastomose. Obviamente, se for um câncer um tanto quanto mais agressivo, e que ele venha, a olhos vistos, está evoluindo aí, baseado no toque, em algum exame de imagem ou no PSA, não tem outra opção. O transplante vai ficar em segundo plano para ele. Vamos tratar a doença, né, que é o câncer de próstata. Certo? É mais ou menos assim que a gente se conduz. Eu sempre me conduzo desde a época que eu comecei no transplante, e é como a gente tem preconizado lá no hospital. Certo? Eu gostaria até de fazer também um comentário, saindo um pouco do câncer, da próstata. O Rafael falou muito bem aí de alguns casos que a gente precisa fazer nefrectomia dos rins próprios na fase pré-transplante. Existem vários casos que a gente realmente faz. E até casos que a gente vê pacientes, potencial receptor com refluxo, aí fazer o que nesse refluxo e tal, se trata, se reimplanta, se faz nefrectomia. Assim, a nossa postura, nos últimos anos, eu me afastei um pouco da captação do cadáver, né, do doador falecido, e o Ronaldo, que é o chefe do serviço, me colocou muito nas complicações urológicas. E as complicações urológicas, elas chegam até, em alguns casos, a ser meio complexas e catastróficas. A gente já pegou fístulas altamente complicadas. E uma das grandes armas que nós temos para tentar solucionar essas fístulas é o ureter próprio. Então, assim, precisou tirar rim no pré-transplante, vamos poupar o máximo possível os ureteres próprios. Tanto o do lado, e também o contralateral. Eu já tive casos que tive que, por via laparoscópica, não tinha mais ureter do lado direito, o enxerto estava do lado direito, eu fui lá no rim esquerdo, seccionei o ureter, trouxe transmesocólico, trouxe lá para o lado da loja direita e fizemos uma fenestraçãozinha e puxamos o ureter para dentro da loja renal direita e resolvemos o problema do paciente. Então, o ureter próprio, em complicação urológica, é salvador. É uma coisa que resolve
muito esses problemas, que tem umas fístulas que são de deixar a gente sem saber como vai resolver, viu? Mas, no geral, parabéns aí pela aula, parabéns pela moderação, Daniel, excelente. Um abração a todos. Daniel, tem um cenário, rapaz, que eu acho que foi um dos cenários mais polêmicos, que inclusive eu não quis nem botar na apresentação, mas, assim, uma coisa interessante, como talvez a gente precise reordenar o nível de importância que a gente dá para um enxerto, né? Muitas vezes, em países desenvolvidos, o enxerto é algo precioso, né? E que a gente, até pelo fato da gente estar no meio, onde a gente tem uma quantidade maior, você acaba descartando com certa facilidade. Mas uma situação em que está muito já bem documentada é a situação onde você vai fazer uma captação e você encontra um pequeno nódulo sólido no rim, né? Os estudos estão mostrando que você pode fazer a cirurgia de banco, a retirada do nódulo, e usar esse rim para transplantar sem ter uma maior taxa de recorrência do tumor no receptor, né? O que poderia parecer absurdo você transplantar um rim com câncer, né? Já está nos guidelines, inclusive nas diretrizes da Sociedade Europeia, que tumores pequenos, carcinoma de células renais pequenos, você pode fazer a cirurgia de banco, retirar o nódulo e utilizar esse rim para transplante, mostrando como cada vez mais além para aproveitar esses enxertos, né? E com relação a essa história da vigilância ativa, só complementando que nesse slide aí que eu postei, que foi lá naquela aula nossa que a gente viu ele considera a vigilância ativa como tratamento, né? Então, assim, você, não é porque você indicou a vigilância ativa que você vai deixar de listar o paciente para transplante, né? É considerado uma modalidade de tratamento, como de fato é, né? Bem, era isso que eu tinha para complementar, porque realmente você foi bem abrangente, né? E isso que você comentou realmente é importante. Eu acredito que a gente não lembro nem no HGF, nem no HU, a gente ter realizado nenhum aproveitamento de um rim com nódulo sólido. Geralmente são descartados. Acho que a gente tem que levar isso para dentro do nosso serviço, rediscutir e ver qual vai ser, né? O desfecho. Passo na palavra para o Dr. Rony. Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta a fazer aí ao Rafael, ao Daniel. Se não tiver, eu acho que já está com 1h30 de reunião, né, de webinar. Acho que a gente pode encerrar. Lembrar que na próxima quarta-feira a gente vai ter o curso de uro-oncologia, transmitido lá de Recife, e em seguida a gente começa o nosso curso de câncer de próstata aqui. Ok? Boa noite para todos. E obrigado aí, foi excelente a apresentação de vocês. Acho que todo mundo adorou, foi uma verdadeira revisão aí para todos nós. Muito obrigado, Daniel e Rafael, aí, por estar cooperando com esse nosso projeto, que é o RTU. Abração a todos. Tchau, tchau. Tchau.